vocês agora Carlos Seidel, o dublador do Seu Madruga! Olá, Recife! Maravilha, maravilha estar aqui com vocês. Olha aí, Chiquinha! Ela está aqui. Olha, muito bacana esse encontro. Eu espero tirar algumas dúvidas para vocês, falar alguns dos bordões do Seu Madruga. Que foi? Tem vários. Que Não, tem vários. Essa série a gente começou a gravar em final de 83, vocês não eram nem nascidos. Começou a passar em 84 e de lá pra cá, quer dizer, as pessoas foram percebendo as sutilezas da série, esse tipo de humor que você já sabe o que vai acontecer, mas assim mesmo é engraçado. E essa série foi pegando. O bacana é que a gente está todo dia dentro do estúdio de dublagem, fazendo a voz do português para vários filmes, várias séries. E isso tudo passa uma vez e cai no esquecimento. E o Chaves é um programa que está aí há 30 anos e continua atual, continua sendo visto por várias gerações, né? Pessoas que nem tinham nascido naquela época. Então, bom, eu não sei como é que vai rolar aqui, mas o fato é que vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Diga aí. Eu ganhei o microfone. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Tem aquela clássica e que todo mundo acha e toma como verdadeira, né? Tudo aí, vai. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Não existe nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Não existe nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Não, e é uma injustiça que fazem com o Seu Madruga, dizer que ele não trabalha, ele já teve um monte de emprego. E outra coisa, ele não é canista, ele só deve 14 meses de aluguel. E não atrasa nem um dia a mais. Fato! E sem falar também que já foi mestre. Sem falar que também já foi mestre de obra. Ele já foi de tudo, ele já foi lutador de boxe, já tocou violão. Lembra que ele cantava? Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Então, essa música até tem uma segunda parte que que fugiu durante esse tempo. Porque, gente, esse trabalho foi feito há quase 30 anos. E vocês assistem. Mas nessa hora que passa, eu estou trabalhando. Então, a gente que fez raramente assiste um trabalho depois. Muita coisa que a gente faz, a gente nem sabe aonde vai passar. Quer dizer, quando a gente fica sabendo pelas outras pessoas. Fala, vi você dublando um filme, você estava fazendo um bandido, isso, aquilo. E às vezes a gente mesmo está assistindo um filme e a gente se vê lá falando por um bandido ou por um personagem qualquer. Porque quando você grava, você não assiste o filme todo. Então às vezes você não sabe da história toda. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade? Aqui! Vamos lá. Ergue a mão. Primeiramente, boa tarde, mestre. Boa tarde a todos. Uma coisa que eu até hoje não compreendi foi que a SBT passou até recentemente alguns episódios de Chaves que eram inéditos, que ela não tinha reproduzido.
e que não tinha dubladores. Aí sendo que não foi colocado para dublar os dubladores clássicos. O seu, do Kiko. O que foi que aconteceu quando houve essa dublagem clássica? Eu até não gostei da nova dublagem que colocaram, na verdade. Bom, o que acontece com o Chaves é que o SBT, eu acho que eles são muito desorganizados, porque a gente dublou mais de 500 episódios, é muita coisa. Eles não precisariam nem estar repetindo tantos. Mas, pela desorganização deles, muitos episódios foram perdidos e depois eles recuperaram os originais e redublaram atualmente. Acontece que isso foi feito há muito tempo. Então vários personagens já se foram, né? O próprio Marcelo Gastaldi, que dublava o Chaves, infelizmente ele faleceu muito jovem, e o Mário Vilela, que fazia o Seu Barriga, também faleceu, a Bruxa de 71 também faleceu, quer dizer, então teve bastante substituições no elenco. O Nelson Machado não quis mais fazer. Nessa última série, eu fiz até o desenho até o 4º ano da série, eu fiz. Mas depois, quando a gente dubla, a gente tem um trabalho que é o de ir lá no estúdio e dublar, fazer esse trabalho físico. A gente recebe, por isso, um cachê. Agora, para exibir, o que eles exibem não é o trabalho da gente, é o que a gente chama de bem imaterial, que é a arte que você teve em fazer. E é onde justamente é o lucro do SBT sobre isso, porque eles têm os patrocinadores, as coisas que bancam esses horários. Sobre isso, eles têm que pagar um direito autoral, que para a gente chama direitos conexos ou autorais, que o SBT nunca pagou nesses 30 anos. Então a única forma de receber é entrar na justiça, para a justiça arbitrar um valor para a gente receber. E enquanto isso não se resolver, eu não vou dublar esses personagens. Por isso que o Seu Madruga, em alguns episódios novos que eles recuperaram, e eu não tô, tá um outro ator, Marco Moreira, que inclusive tem uma voz parecida com a minha, foi o que eles encontraram de mais semelhantes. Sempre tem uma diferença, né? O que eu faço é meu, né? Inerente. Por isso eles teriam que pagar os direitos autorais, porque a série mexicana, no geral, tem um formato. Ela é dublado, as próprias pessoas que são latino-americanas, que assistiram no original, acham mais interessante, que criou mais vida, tem os bordões mais chamativos. A gente adaptou muita coisa é invenção nossa que tá lá. Então esses bordões o Chaves tem muitos bordões, o Kiko também, a Chiquinha, cada um tem a sua característica que foi dada aqui no Brasil. O próprio Seu Madruga também, o que foi, há? Só não te dou outra porque... É uma adaptação. Ele lá fala uma coisa que para eles é corriqueiro, pra gente é que soa diferente. Então é isso, essa é a explicação de por que esses novos estão sendo dublados por outras pessoas. Oi, Carlos. Oi. Boneco. Oi. O que há? Só não te dou uma porquê. Tudo bom? Seja bem-vindo a essa terra tão quente, Recife, Pernambuco. Terra das muriçocas. Nós aqui somos o primeiro fã-clube de Chaves de Pernambuco. Ai, que maravilha. Eu, como já pode ver, eu sou a Bruxa de 71 no grupo, a Dona Clô, me inspiro muito nesse personagem, né? Mas, assim, eu queria saber do senhor sobre a questão que, por esses anos todos que o programa do Chaves está aqui no Brasil, o senhor se baseia muito no Dom Ramon brasileiro aqui no Brasil? Olha, as pessoas até falam, mas a sua voz não tem muito a ver com aquilo que se passa no episódio depois de dublado. Porque quando a gente vai dublar,
a interpretação da gente é bem calcada, fica bem em cima do que ele está fazendo lá. Então ele é a inspiração para a gente fazer essa adaptação. É claro que ele faz de um jeito lá, eu aqui vou fazer de outro, mas é baseado na expressão facial dele, porque não adianta eu inventar uma coisa que não casa com a imagem dele. Então eu acho que no Chaves aconteceu justamente esse tipo de coisa, que cada um que dublou o seu personagem dublou em cima da imagem, criou uma outra realidade, mas sem fugir daquilo que estava sendo apresentado. Porque não adianta você, no desenho animado é mais fácil você ver lá ele lá falando normal e você cria um tipo em cima e o tipo se adapta ao desenho, porque o desenho é mais fixo, não tem tantas expressões. Ali não, ali você tem que acompanhar cada gesto, cada atitude. Esse negócio dele jogar o chapéu no chão, pisar em cima, te leva a fazer um... São as reações que você vê que ele está fazendo e que você faria se você estivesse no lugar dele. Como quando ele apanha da dona Florinda. Quer dizer, são todas reações muito típicas. Claro que ele faz essas reações à maneira dele. Eu faço a minha maneira. E é isso que sai verdadeiro, porque eu não tento imitar o que ele está fazendo. Eu faço do meu jeito, procurando dar uma voz àquela imagem que está lá. É isso aí, Carlos. Parabéns pelo seu trabalho. Para nós, você é e sempre será o Madruga brasileiro. Parabéns. Seja bem-vindo. Tá, queremos tirar uma foto com o senhor. Depois vai ter uma sessão de fotos, quem quiser tirar foto, bater papo, eu vou estar aí à disposição. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho. Boa tarde. Oi. Eu gostaria de saber qual foi a sua maior realização como pessoa? Qual foi a maior realização? A sua maior realização como pessoa? Olha, a gente está todo dia dublando várias coisas, tem vários trabalhos que a gente faz e não sabe qual vai ser o resultado. Nesse Chaves foi assim uma surpresa pra gente, porque na época que a gente fez esse programa, quando vai ser lançado um programa, geralmente a gente grava o primeiro programa, que a gente chama de piloto, que é o que as pessoas vão ver e analisar se vai comprar a série, se a série vai funcionar ou não. Quando a gente viu esse Chaves, ninguém acreditou, porque a gente falou, nossa, mas isso aí é muito tosco, isso aqui não vai dar nada, esse cenário que balança, esses caras aí fazendo papel de criança, pô, isso aí não vai dar, a gente fez assim meio que por fazer. E daí quando o Silvio fez a pesquisa, mostrou para as pessoas e comprou a série, veio a série para a gente dublar, que a gente foi assim se apaixonando pela série, pelos personagens, tanto é que os primeiros, se vocês virem, não tem tanta adaptação assim, são meio na base do original. Depois a gente foi assumindo a personalidade de cada um, a gente foi adaptando isso pra gente. Esse foi assim o grande lance do trabalho. E por ser uma série assim de 500 episódios, a gente chegou no momento que tinha muita familiaridade com ele. Então era muito prazeroso, era gostoso a gente ir pro estúdio, dublar, a gente brincava e fazia piada. Era muito, muito legal de fazer. Apesar de que quando a gente fez essa série, a gente gravava sozinho. Então a gente não tinha muito a referência do outro. O outro deixava pra gente escrito as mudanças que tinha feito. A gente tinha uma ideia, às vezes a gente pedia para passar o outro, para casar a interpretação. Mas era diferente de quando começou a dublagem, que ia todo mundo para o estúdio, então você contracenava praticamente com o seu colega do lado. Você falava, ele respondia, e você falava de novo, ele respondia, então criava um diálogo. Nessa época do Chaves,
foi dos primeiros programas a serem onde você gravava sozinho. Você fica sozinho no estúdio, você fala, daí escuta no original te respondendo, e você tem que imaginar como a pessoa falaria para você responder. Então era um exercício diferente pra gente. Pra gente era uma novidade. Hoje em dia a gente faz isso, tira de letra, né? Todos os filmes são dublados você sozinho. Então teve o grande prazer de fazer essa série foi isso. Foi o tempo que durou dublando. Bastante tempo. Meu nome é Stefan, a dúvida, acho que a maioria deve ter, aquele episódio do Chaves Ladrão da Vila. Muita gente que se emocionou, o senhor também se emocionou? No momento a gente faz, acha interessante, se emociona. Mas se você me disser agora, eu já não lembro de detalhes. Quer dizer, vocês O senhor Furtado. devem assistir, e, quer dizer, para mim é uma coisa de quase 30 anos atrás. Então a gente se envolve na hora. Falando de um assunto jurássico ou de outra encarnação? No Chaves, particularmente, a gente se envolvia com as situações. Isso que eu falei da gente e praticamente assumindo a personalidade. Carlos, Oi. primeiramente um prazer estar conhecendo pessoalmente aqui. Eu queria saber de você como um dublador profissional, né, já dublou filmes, seriados, essas coisas, está acostumado a fazer a dublagem e ficar ali no anonimato, né? Tu esperava que esse seriado Chaves viria trazer essa exposição assim para você como dublador? Não, a gente não tinha a menor ideia, ninguém tinha. Porque essa coisa essa notoriedade dos dubladores do Chaves em geral e de outros, né, dos animes também, todo mundo sabe quem é, foi causado pela internet. A internet é que deu essa visibilidade pra gente. Então a gente agradece muito essa chance de ter esses fã-clubes, das pessoas se comunicarem e se comunicarem com a gente conseguir chegar nas pessoas através da internet. Então é isso aí. Boa tarde, Carlos. Oi. Eu queria saber se teve algum personagem que você sentiu dificuldade em dublar. Olha, dificuldade não, tem personagem que é mais trabalhoso. Então você, dependendo da facilidade que tem esse personagem, você assiste uma vez e já sai fazendo. Você vê como é que ele faz e já grava. Ensaia e grava. Se o personagem ele não fala muito direto, se ele faz um tipo, se ele gagueja, se ele faz várias nuances dentro da frase, que você tem que observar melhor, você tem que assistir 2, 3 vezes e encaixando. Hoje em dia é mais fácil a parte de sincronismo. O que vale mais é a interpretação e você ter a noção do sincronismo. Mas, por exemplo, se uma fala fica grande, com o computador, com o Pro Tools, você ajusta a fala na boca do personagem. Então você tem que dar mais atenção à interpretação. E a interpretação é sua, você vê lá e faz. Quer dizer, quanto melhor o ator for, mais fácil fica de você fazer bem. Mas às vezes é mais trabalhoso, porque não é uma coisa que você já está pronto, faz, vai de qualquer jeito. Você tem que observar como ele faz para poder reproduzir aquilo. Hoje em dia, aqui. Você acha que hoje em dia o trabalho do dublador está mais fácil, está sendo mais valorizado, está mais difícil? Se a pessoa tem mais facilidade de conseguir entrar nesse ramo, ou quem sabe quando conseguir se tornar um dublador de filmes famosos, como é que pode fazer para iniciar? Quem quer iniciar? Não, sem dúvida, hoje em dia está mais aberto o campo de dublagem. Antigamente era mais fechado. Era mais complicado de dublar também. Porque como estava todo mundo junto, você tinha pouca chance de errar. Se um errava, eram 4 na bancada.
Cada um falava uma coisa. Se quando chegava na sua vez você errasse, tinha que repetir tudo. E os dubladores mais antigos já não gostavam desse tipo de coisa. Então, para você entrar era mais difícil. Hoje é mais simples. Mas, de qualquer forma, para você dublar, você tem que ser ator. Você tem que fazer um curso de ator, fazer teatro, televisão, fazer qualquer atividade como ator, porque a dublagem, principalmente agora com essa facilidade de sincronismo, o importante é a interpretação. Você não está ali só para ler um texto, você está ali para fazer um personagem e de repente é a parte mais importante do personagem, porque o filme você assiste, mas o entendimento do filme é pela voz, é pelo que você ouve, é como você acompanha a história. Você pode acompanhar a história bem, com emoção, com tudo, ou pode simplesmente se distanciar e ficar vendo uma história rolar lá. Isso depende do dublador. Se o dublador é bom, ele consegue passar a emoção, consegue passar a situação. Se ele não é bom, ele te distancia do filme, você acha o filme chato e não sabe por quê. Porque a coisa não está sendo bem feita. Boa tarde. O senhor já deve ter ouvido isso várias vezes, mas eu quero dizer que é uma honra estar na frente de uma lenda viva da dublagem como o senhor. Obrigado. Se não for muito incômodo, eu tenho duas perguntas para fazer. Primeira, eu queria saber qual é a sua opinião em relação à dublagem mista de Rio e São Paulo. Inclusive, o próprio desenho animado de Chaves foi um exemplo dessa dublagem. Olha, são diferenças regionais, né? O que pega, assim, a grande diferença é o sotaque, por exemplo. O carioca implica muito com o jeito do paulista dizer porque eu vou pro meu apartamento que você não vai, ele tem um cantadinho que o carioca implica. E o carioca tem um chiado, porque as coisas são assim que o paulista implica. Então, isso é verdade. Essa é uma das diferenças, é uma das rivalidades que tem entre Rio e São Paulo. Agora, profissionalmente tem outras, negócio de mercado de trabalho, de oferta de preço. E tanto no Rio quanto em São Paulo, tem a dublagem bem feita e tem a dublagem que não é tão bem feita. Porque com essa facilidade de se dublar direto no computador, de ter um Pro Tools, de ter isso aí tudo, se espalhou, tem estúdio para todo lado. Então, em São Paulo tem mais de 40 estúdios, no Rio não tem tanto. Então, no Rio a coisa é um pouquinho mais criteriosa do que em São Paulo. Mas não deixa de ter boa dublagem em São Paulo, como tem boa dublagem no Rio. E quanto à segunda pergunta, eu gostaria de saber se o senhor... Eu não sei se o senhor lembra se fez esse personagem, porque quase mais ninguém conhece. Mas eu queria saber se o senhor lembra de algum bordão que o Mixmaster, que foi o personagem que o senhor interpretou em Transformers na animação de 1985, que passou na TV Globo. Eu queria saber se o senhor lembra de algum bordão desse personagem. Poxa, se você... Ontem foi sexta-feira, eu fui pro estúdio e dublei. Se você perguntar alguma coisa do que eu falei ontem, eu não vou saber te responder. Agora, esse de ontem, eu não faço a menor ideia. E outra coisa, esse Transformers, eu não tinha nenhum fixo. Então, eu fiz vários Transformers. Inclusive, a coisa que eu me lembro mais, deixa eu ver... O Transformers. Teve há pouco tempo um filme do Transformers que eu dublei um cara pro cinema, mas também não lembro quem foi. Eu sei que eu dublei, eu fui lá no estúdio e fiz. É a idade, essa coisa. A memória já não é tão boa. Mas eu nunca me liguei muito. Porque o interessante é você se ligar e se concentrar no momento que está fazendo. Porque a dublagem é de concentração. Se você não estiver muito concentrado, muito centrado naquilo que está fazendo, prestando muita atenção, você não consegue ver uma vez e gravar.
porque tem muitas nuances, tem as intenções, tem as pausas que você vai assistindo, já vai marcando, já vai vendo. Quer dizer, é um momento tenso, é um momento que você está ali focado naquilo. Então, acho que talvez por isso também, quando termina, você pensa, bom, trabalho, missão cumprida. Meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tem muitos anos ainda de dublagem pela frente. Eu queria saber se teve algum outro... Chega mais assim. Não. Pronto. Eu queria saber se teve algum outro trabalho, além do Chaves, que marcou bastante, assim, na sua história como dublador, locutor, ou ator. Então, tem os trabalhos mais interessantes são os das séries que a gente vai fazendo. Por exemplo, no Lei e Ordem, eu fiz durante muito tempo o detetive Briscoe, que fazia as investigações. Agora, há pouco tempo, numa redublagem que teve, eu faço o Craig do Unidade de Vítimas Especiais, que é o que coordena ali as investigações. No Smallville, eu dublei um personagem, um ator que eu gosto muito de dublar, e ele fazia o Lionel Luthor, John Glover. que é o John Glover. Esse John Glover é um ótimo ator, ele fez várias séries, ele tinha uma série que ele fazia um diabo também, que era um trabalho diferente do Lionel Luthor. Ele consegue dar, em cada filme, cada interpretação, ele consegue dar um diferencial. E é muito prazeroso você fazer isso, é um desafio, cada vez que eu ia lá para o estúdio, eu falava, bom, e agora o que ele está aprontando? Qual é a sutileza? Esse Lionel Luthor tinha muita sutileza, ele era um mal que não era um vilão. Ele cínico, Então, cada personagem tem o bacana de dublar é isso, porque cada dia você pega um desafio diferente. Boa tarde. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca de cantores ou apresentadores que meio que se intrometem nas dublagens, que é uma coisa que está acontecendo recentemente em alguns filmes. Pegam um apresentador de TV ou um cantor que não tem experiência nenhuma com dublagem e coloca ele para dublar um personagem. Eu gostaria de saber a sua opinião. Olha, é uma boa pergunta, porque é uma concorrência assim, meio que desleal, né? Porque eles vêm, fazem um trabalho que é o que a gente faz e ganham assim um cachê ótimo para fazer aquilo, e a gente ganha aquilo do sindicato. Então agora, nem todos conseguem dar na dublagem aquela interpretação que eles dão na televisão, de onde a maior parte vem, porque eles são chamados não pelo trabalho deles, são chamados pelo nome, eles são chamados assim, essa dublagem vai ter Star Talent. Star Talent são os figurões da TV que vão lá emprestar a voz. Alguns se saem muito bem, tem dublagens ótimas, mas a maior parte deixa muito a desejar. Inclusive teve um caso que, por exemplo, o Shrek, para ser dublado pelo Cacete Planeta lá, o Mauro Ramos, que fez o teste, passou no teste, dublou o filme inteirinho para ele e serviu de guia para ele, o Bussunda dublar depois em cima do que ele fez. Tem uma cena do Shrek 2, tem essas coisas. a parte bônus foi o Carlão que dublou. É uma coisa, uma situação muito polêmica. Mas como, para dublar, basta ser ator, então a gente não pode fazer nada, eles estão certos, eles escolhem aquele ator. Porque ter a prática da dublagem é um a mais, né? Seria uma especialização. É como eu entrei na justiça no SBT pedindo os direitos autorais, direitos conexos.
O argumento do advogado é de que a dublagem é apenas uma leitura de texto, que a gente não agrega nenhum valor artístico à obra e que, portanto, não tem esse direito autoral. Então, e ele chega a dizer que o dublador não é nem ator, não é nem artista, é um leitor de texto. Eu comparo isso a dizer que, tipo, um cardiologista não é médico, ele é um escutador de coração, não é? Porque para ser cardiologista ele tem que ser médico, e para ser dublador ele tem que ser ator. É um absurdo, quer dizer, eles fazem defesas incríveis. O senhor ainda dubla o Seu Madruga no desenho animado?